Gilberto, eu estou indignado. Você acredita? Eu estava procurando uma vaga de emprego. Aí minha vizinha, Dona Maria, falou para mim, olha, faz o seguinte, você acende uma vela para o seu anjo de guarda. Eu fui até a loja, comprei uma vela, ia comprar uma vela de 7 dias. E o vendedor me trouxe uma vela vermelha e preta. Eu falei, não, essa vela eu não quero não. Gilberto, para que serve vela? Os espíritas usam vela? Nós temos escolas e escolas, crenças e crenças. Como a doutrina espírita ela é ciência de experimentação, de observação e filosofia de consequências morais, determinados hábitos de outras escolas nós não temos. Por quê? É ciência e filosofia, não tem o ritual. Agora, os irmãos que utilizam o seu escapulário, que utilizam a sua vela, eles estão errados? Não, é a crença deles. Eu vou dizer que um biólogo que trabalha na Mata Atlântica está fazendo um padrão de pesquisa na Mata Atlântica. O outro que é do Cerrado, de outro bioma, está fazendo uma pesquisa no mesmo elemento vegetal, só que da Mata Atlântica é um vegetal específico e do Cerrado é outro vegetal. A técnica que eles vão utilizar de investigação é diferente. Eu vou dizer que esses biólogos estão errados? Eu não posso fazer isso. Então esse processo nós, enquanto escola espírita, que lembremos, é uma escola voltada para a ciência de experimentação e filosofia de consequências morais. Qualquer aspecto de objeto que se coloca não faz nenhum sentido, porque já se foi superada essa percepção e não é nem esse o papel da escola. Agora, os outros que acreditam, como voltamos, a força do pensamento que conduz, ele precisa de um elemento de concentração. O irmão lá na igreja católica, ele vai precisar de quê? Do terço, né? Para a contagem da sua prece. Ele consegue se concentrar ali. Nós não temos a vela, mas o Espírito tem o hábito de apagar a luz. Para que apagar a luz? Para concentrar? E a força do pensamento onde é que fica? Então, se eu falo da vela, eu tenho que falar também da luz que se apaga ou se acende para fazer alguma atividade. Não faz nenhum sentido do ponto de vista de ciência de experimentação e filosofia de consequências morais. Voltando novamente para a capacidade de concentração mental, eu vou ajudar com aqueles elementos um artifício de apoio para que a minha fé possa ser ampliada e que eu possa gerar energia, vontade suficiente para a minha capacidade mental mover a estrutura fluídica ao meu redor e aqueles elementos que eu necessito virem ao meu encontro. Tem outros que já superaram essas circunstâncias, não tem necessidade desses elementos. Então devemos ficar sempre em mente esse aspecto, cada qual dentro da sua especialidade e cada qual dentro daquilo que conseguiu alcançar. O que está lá com o seu terço necessita do terço, o que está lá com a vela necessita do vela. Aquele que se superou já consegue pela força do pensamento agir tranquilo, não tem mais nenhuma necessidade. Na época de Jesus havia uma série de coisas que ele foi eliminando. Na época de Moisés havia uma série de coisas, de rituais que ele foi eliminando. Nos dias de hoje nós ainda encontramos isso. Por quê? A natureza não dá salto. Então nós que éramos de uma cultura que para acurar a fé, para dar capacidade de concentração e meditação, necessitaríamos de um objeto, ainda permanece porque não se dá de uma forma livre. E não quer dizer que está errado. Agora, para nós é um equívoco, porque já superamos isso enquanto espíritas, tanto quanto rituais, quanto aspecto de objetos para fazer a nossa força do pensamento agir, já sabemos que não tem tanta necessidade. Mas isso não significa um desvalor, uma desconsideração ou um erro daquele ato que o outro está cometendo. E no ponto de vista também do conhecimento de ação enquanto pessoa, nós podemos perceber que aprendemos muitas coisas por associação. Tem gente que não precisa disso, né? Mas as crianças e os jovens, para passar no vestibular, os professores têm o hábito, eu fiz isso algumas vezes com algumas jovens, né, no período que eu estava dando orientação para a prova, de nós criarmos músicas, siglas, poemas, para ele associar aquilo com o que ele precisava guardar do conteúdo. Está errado? Não. Já tem outro estudante que ele lê, o professor dá explicação, ele concentra. Tem outro que ele nem abre o livro nem o caderno. Tem estudante que vai para a sala, não anota nada, fica vidrado no professor. Você aplica a prova. Muitas vezes a nota daquele que não usou nenhum artifício é maior do que o outro que nós demos o modelo de regra, criamos associação de aprendizado, figura de linguagem, para ele poder fixar o conteúdo. Devemos entender aí a idade de cada um de nós e a capacidade mental que temos de concentrar e fazer as forças do pensamento agir em nosso benefício. Então, nem tanto lá, nem tanto cá. O que precisa da vela, precisa. O que não precisa, não tem nenhuma necessidade. Ambos estão certos? Com certeza. Cada qual dentro daquilo que acredita, porque Deus age sobre todos, independente da forma que ele avança na sua crença.